Meu nome é Fernanda Brenner, eu sou idealizadora do Espaço Pivô e também personagem de São Paulo. Eu nasci em São Paulo e a arte sempre foi uma coisa muito presente na minha vida. Trabalhei muito tempo com cinema, mas sempre no departamento de arte, de filmes, longas-metragens, comerciais e sempre com cenografia, com design e com direção de arte. Depois que eu passei esse tempo todo trabalhando com cinema, eu parei de trabalhar com isso e fiquei um tempo pensando qual seria o vínculo que eu gostaria de ter com as artes visuais, que sempre foi um interesse que correu junto com o meu trabalho em cinema. E aí, em 2011, eu entrei em contato com esse espaço, que hoje em dia é o Pivô, que é um espaço nesse edifício icônico, o edifício Copan, que ficou fechado por 20 anos. Então, desde o começo, a ideia era retomar esse imóvel e devolver ele para o uso público na forma de um espaço de arte dinâmico e funcionando, e para que o público tivesse acesso e também que fosse um ponto de encontro para a comunidade artística de São Paulo. É uma história bem peculiar, né? Porque o espaço ele tem um proprietário, né? É um espaço privado, e eu entrei em contato, soube desse lugar um pouco visitando ele, né? Porque tinha uma pessoa morando aqui, uma espécie de zelador, e eu tinha vindo aqui já quando eu trabalhava com cinema, era uma locação de cinema. Mas é uma história super longa, mas eu sempre pensei que era uma situação muito complexa, uma cidade deixar um imóvel desse fechado durante tanto tempo no seu edifício mais icônico, né? Então, de certa forma, todo o projeto do Pivô partiu dessa vontade de retomar, de reativar esse espaço no coração de São Paulo, nas entranhas de um prédio tão importante. E aí eu acabei conversando com o dono do espaço, que cedeu o imóvel incomodato para o Pivô, né, para a Associação Cultural Sem Fins Lucrativos, que é o Pivô. Então, hoje em dia, isso é a sede do espaço, e o nosso comprometimento com ele é devagar ir renovando esse imóvel, é sempre ocupar ele, e é o que a gente tem feito aqui desde 2011. Esse imóvel tem uma história bem maluca, na verdade, porque ele nunca foi pensado para ter um uso público. Então, ele é uma espécie de espaço residual do edifício Copan, uma combinação de um monte de áreas de serviço, sobrelojas da galeria comercial. Tem, acho que, umas partes que pertenciam ao cinema, tanto que na planta dele ele é chamado de foyer. Então, é uma parte do cinema que nunca foi construída, né? O Niemeyer não terminou o projeto original do Copan. Ele foi totalmente alterado, os interiores, então ninguém sabe muito bem o que aconteceu para essa área inteira estar junta, né? Então, eu sei que muito tempo aqui funcionou uma espécie de clínica para os funcionários do Bradesco, onde começou Saúde Bradesco. Isso foi no meio dos anos 70 até o começo dos anos 80. Então, era uma espécie de hospital. Então, quando a gente chegou aqui e começou a trabalhar, ele ainda tinha uma série de resíduos de um hospital. Não era um hospital com cirurgia, era um ambulatório, né? Então era mais consulta médica e tinha muito dentista, então era uma clínica dentária, então ainda tinha os restos de cadeira de dentista, ainda tinha aí um aspecto de uma ruína de um lugar de saúde, né? Então esse foi o uso que o espaço teve. Eu sei que teve também pedaços dele que uma vez foi um escritório de um político, não sei quem, né? Então ele é toda uma história muito fragmentada que ninguém tem a informação completa do que de fato esse espaço foi, né? Porque eu acho que ele sempre foi uma espécie de Frankenstein do Copan, né? E isso, para trabalhar com arte, é muito interessante como premissa, né? Como ponto de partida. O espaço tem 3.500 metros quadrados, né? Combinando os 3 andares, então ele tem uma entrada para a rua. Tem um andar intermediário e uma parte que tem uma varanda onde são os estúdios hoje. E a gente, na verdade, ele era, como eu disse antes, uma ruína, né? Então
estava bastante decadente quando a gente começou a trabalhar aqui em 2012. Mas eu acho que também não só as particularidades arquitetônicas do espaço, mas também o contexto em que ele está, a situação que ele está, informaram o pensamento institucional do Pivot, né? Então a gente nunca parou para reformar, até por uma questão financeira, né? Seria caríssimo reformar o espaço para o tamanho da reforma que ele precisa. Então a gente sempre foi combinando construção civil com exposição, né? Então pedaços deles foram sendo renovados à medida que a gente ia ocupando o espaço com programação. Mas eu diria que é uma reforma contínua que ainda não acabou, né? Então a gente está desde 2012 reparando, emendando e cuidando do espaço para que ele seja cada vez mais salubre, esteja cada vez mais preparado para receber uma quantidade de público e artistas. Acho que uma coisa importante para falar sobre o espaço é que o próprio nome, né, Pivot, é um ponto fixo que sustenta o giro. Então a ideia é criar um lugar de encontro entre os diversos agentes da cena da arte contemporânea, né? Então esse é o grande objetivo do espaço. E também desde o início do projeto a gente se preocupa muito em que haja sempre um intercâmbio geracional e internacional entre os artistas, né? Então a gente não é um espaço para jovens, né? Às vezes pelas características físicas do espaço, por ser gerido por uma equipe jovem, as pessoas pensam que ele é um espaço focado para jovens artistas, mas não. Desde o começo do projeto a gente tem artistas de muitas gerações trabalhando juntos e a ideia é que eles trabalhem juntos de fato, né? Então quando a gente constrói o programa tem sempre as exposições se intercalam para que os artistas convivam nos processos, enfim. Então é sempre uma parte importante do espaço. A gente tem uma equipe básica do espaço, né, que são as pessoas que trabalham comigo para manter o espaço aberto. E aí a gente tem cada exposição, além dessa equipe-chave, traz também uma série de prestadores de serviço, colaboradores que viabilizam cada projeto. Então é uma equipe que no dia a dia é pequena e ela vai aumentando de acordo com o tamanho do projeto que a gente está fazendo naquela hora, né? Então, na verdade, o Pivot é um projeto, desde o seu início, muito colaborativo e que é feito a muitas mãos, né? Quer dizer que a gente faz tudo aqui dentro, né? Da ideia, do texto, da curadoria, produção, até a gente tem uma marcenaria, uma oficina básica com montadores. Então todo o processo de criação e concepção de uma exposição é feito aqui dentro por essa equipe interna. A Copan nunca foi um alvo objetivo, né? O que eu sabia que me interessava muito o centro de São Paulo. Eu acho que a região da cidade que é mais interessante em termos de potencial cultural, né? O centro é um lugar onde a infraestrutura urbana está feita, onde as relações são interessantes, onde eu acho que é o território mais fértil da cidade para esse tipo de atividade. E aí eu acabei, como eu falei antes, tomando conhecimento da existência desse espaço e eu acho que ele tem uma potência enorme por estar no edifício Copan, né, que eu gosto muito da arquitetura do Niemeyer, então quem não, né? Então é uma honra trabalhar num espaço com esse peso histórico, também é um grande desafio, porque qualquer artista trabalhando aqui, qualquer curador trabalhando aqui tem que necessariamente se confrontar com não só o peso físico, mas com o peso histórico e contextual desse imóvel, né? Então eu acho que por ser uma locação tão forte, o fato de estar no Copan acabou informando não só o programa, mas o próprio pensamento institucional do Pivot. Eu acho que os grandes desafios do projeto partem da própria escala do imóvel, né? O espaço tem 3.500 metros quadrados, então só limpar 3.500 metros quadrados é um trabalho
insano. Então, desde o começo a gente foi confrontado com esse gigantismo e com esse exagero espacial que tem o pivô, né? Então, eu acho que um pouco essa opção por ter uma obra civil contínua parte daí, né? Então, pensar um espaço desse tamanho, criar um programa coerente para um espaço desse tamanho, financiar um programa desse tamanho, né? Enfim, ter que tipo de equipe a gente precisa, não só para tomar conta ou zelar por esse imóvel, mas também para criar programação, para conseguir viabilizar coisas de jeitos mais flexíveis e colaborativos, né? Enfim, então é um grande desafio pensar como que a gente trabalha com o orçamento que a gente tem para um imóvel desse tamanho, que é muito desproporcional. Então, de certa forma, é necessário que a gente tenha sempre um pensamento artístico envolvido, não só no que a gente mostra para o público, mas também no próprio funcionamento da instituição, né? O jeito como uma equipe se articula, o jeito como a gente produz certas coisas aqui, todo o material usado reutilizado na oficina, né? A mesma chapa de madeira que é uma parede, vira uma mesa, um artista usa para fazer um chassi de uma tela depois, né? Então a gente o tempo inteiro está pensando jeitos de tornar esse espaço sustentável e manter as coisas que são para a gente muito importantes, que ele sempre seja gratuito, que sempre seja aberto ao público, enfim, então é um grande desafio, mas eu acho que é um desafio como qualquer pessoa trabalhando com cultura no Brasil, qualquer instituição trabalhando com cultura no Brasil necessariamente se confronta com situações precárias, com políticas culturais complexas, enfim, então a gente desde o começo, além do gigantismo do imóvel, lida com essas questões da própria estrutura econômica e institucional do projeto. Eu acho que uma coisa também importante para falar sobre o pivô é que o pivô é um espaço onde a arte é feita e não apenas exibida. Então isso quer dizer que a gente engloba todo o processo envolvido na criação de um projeto artístico, né? Enfim, da ideia até o seu período visível, que é a hora que o público chega. Então a gente tem um programa de residências artísticas, que eu diria que é o centro, o programa-chave da instituição, né? Onde passam cerca de 40 artistas por ano, de muitos países diferentes, e a ideia é que eles trabalhem num espaço compartilhado, né? Cada um deles tem o seu espaço delimitado, mas há muita contaminação e muita troca entre eles. Então acho que isso é uma das coisas mais interessantes que a gente faz aqui. Não necessariamente o fato deles fazerem uma residência está vinculado a uma exposição, né, uma residência de pesquisa. Então tem muita gente que vem para cá. Cada um deles vem para cá por um motivo particular, né? Cada residência é um pouco feita sob medida para o trabalho do artista, para o tipo de trabalho que o artista está realizando. E, paralelamente, a gente tem um programa de exposições regular, né, que ocupam três espaços delimitados, né, a recepção, o espaço intermediário e um espaço lá em cima, né. O espaço intermediário tem 1.500 metros quadrados, o espaço menor, que ainda é bastante grande, tem 300 e a recepção tem 60 metros quadrados. Então, na verdade, a nossa área expositiva é muito grande. E aí, nessas exposições, a gente tenta combinar aquilo que eu falei antes, que é sempre uma ideia de criar um intercâmbio internacional e geracional. A gente trabalha muito com obras comissionadas, ou seja, projetos que são feitos em resposta ao fato do artista estar trabalhando aqui no pivô, de criar respostas para o contexto do prédio ou para a arquitetura, enfim, então tem uma vontade de trabalhar durante um tempo muito prolongado com os artistas, né? Então a maioria dos projetos que a gente faz aqui dificilmente poderiam ser viabilizados em outra situação, né? Porque acho que a própria situação tão heterogênea desse espaço existir, né? Assim, da gente ocupar o espaço como ele um pouco informam o tipo de exposição que a gente faz, né? Enfim, então é um método muito particular de construir um programa aqui dentro. Hoje a gente está com duas exposições, uma exposição
coletiva, né, um trio de artistas que se chama Rocambole, que tem uma história bem interessante, que são 3 artistas que se conheceram no contexto da residência e propuseram para a gente um trabalho coletivo. Então o Pivô endossou essa proposta, acolheu o projeto, e aí eles trabalharam os 3 juntos no próprio Espaço Positivo, construíram os trabalhos aqui, e para mim é muito interessante ver o diálogo que foi construído aqui na residência e depois foi traduzido para o Espaço Positivo. E sim, o público tem acesso de terça a sábado, da 1 às 7. Então fica aberto ao público, gratuito. No térreo agora a gente tem uma exposição da Gokula Stoffel, que é uma artista jovem também que passou pela residência do Pivô. E é um programa que chama Hello Again, a gente convida, comissiona obras de jovens artistas para criarem uma espécie de conversa entre a rua de pedestres do Copan e a entrada do espaço. Então é um projeto que fica na recepção e necessariamente o artista lida com essa situação de passagem de pedestres e um pouco com uma ideia de gerar curiosidade, de incentivar as pessoas a entrarem no espaço e conhecerem o Pivô. O público é bem variado. Eu acho que também o que eu falei antes, que estar nesse edifício tão populoso e tão central ajuda muito, né? Então tem muita gente que entra aqui porque vê o projeto, vê uma porta aberta. Tem, claro, que um grande público especializado, né, do setor das artes visuais, um pouco vinculado à presença de tantos artistas aqui na residência por dia, né? A gente tem uma média de 15, 20 artistas por dia no espaço, então só isso também gera um tipo de visitação específico. Acho que também tem muita gente que vem aqui por curiosidade pela arquitetura do espaço, né, que é um grande atrativo, ver o avesso do Copan, no certo sentido, né? Enfim, é uma área que ficou fechada há muito tempo e que muitas pessoas não sabiam que existia ou não tinham acesso, né? Então a gente tem uma varanda super grande lá em cima que as pessoas às vezes ficam ali também, então tem um público bem regular e enfim, bem misto. Nunca teve uma abertura aqui desde 2012 que veio menos que 400 pessoas e toda vez eu acho que não vem ninguém, assim, então acho que tem uma coisa de, ai meu Deus, ninguém vai entender o que a gente está fazendo, o público não vem, então toda vez eu fico feliz que aparecem numa abertura no mínimo 400 pessoas e cada vez eu fico mais feliz que eu conheço menos pessoas nessa abertura, né? Então acho que tem uma progressão interessante nesses anos que no começo ainda era um projeto muito no boca a boca, né? Quem conhecia os artistas avisavam, tem esse lugar que abriu ali no Copan, um pessoal jovem, interessante. Então eu acho que para mim teve um momento muito importante quando as pessoas pararam de falar eu estou indo no espaço no Copan para falar eu estou indo no Pivô, né? Isso deve ter acontecido em 2013, 2014. E para mim é uma virada importante que eu entendi que o lugar existia e que já era da cidade, né? Então eu sempre pensei esse espaço para que ele fosse de São Paulo para São Paulo, enfim, não é um projeto mesmado, autoral, é um projeto para ser feito sempre a várias mãos e para ser o mais permeável possível. Eu gosto de pensar que um espaço como esse oferece uma espécie de respiro para a cena artística, né? São Paulo é uma cidade muito rica em todos os sentidos, né? Enfim, rica culturalmente, rica financeiramente, rica de argumento. E eu acho que a gente tem uma área que está exatamente entre o mercado e as instituições mais estabelecidas, né? Os museus, que tem muito pouca gente trabalhando, né? Então esse espaço que seria o espaço da experimentação, o espaço em que os artistas trabalham com mais liberdade, trabalham com possibilidade de erro, de mudar de ideia, de trabalhar por muito tempo, né? Então a gente tenta um pouco ocupar essa lacuna e trabalhar muito perto dos artistas. Então eu acho que isso é um ganho aqui para a cena de São Paulo, né? Especialmente para os artistas que já moram aqui. E também essa ideia de sempre trazer gente de fora, de criar interlocuções, de tentar viabilizar a ida de artistas brasileiros para fora do Brasil, trazer artistas internacionais para cá.
colocar pessoas para trabalhar junto. Então eu acho que a gente, na verdade, o pivô é justamente esse nome, né? Assim, a gente gera situações gera pontos de partida para situações de comunicação e interação na cena que se desdobram de jeitos inusitados e imprevisíveis. O tipo de programação que a gente faz é muito peculiar, né? Enfim, o fato de uma pessoa viver uma exposição nesse espaço que não é um cubo branco, que não tem cara de museu, né? Eu acho que a gente cria um tipo de espectador mais alerta para um projeto de arte, enfim, de chegar aqui e não ter uma estrutura engessada e familiar, né? Eu acho que mais do que engessada é familiar. Quem entra aqui não entende exatamente o que é esse lugar, ele não parece nenhum tipo ele não é enquadrado ali no que as pessoas estão acostumadas a chamar de espaço expositivo. Então eu acho que essa situação gera um convívio interessante com o público. O Pivô é uma associação cultural sem fins lucrativos. Manter o local é o nosso grande desafio, né? Não tem nenhuma estrutura de financiamento estável, nada que garanta que a gente vai conseguir continuar por mais um ano. Então é uma combinação de uma série de entradas, né? Enfim, a gente usa a lei de incentivo, o Rouanet e o PROAC. Tem alguns patrocinadores, vários mantenedores, pessoas físicas, né, que doam cotas com valores variados ao longo do ano. Uma coisa importante que a gente faz todo ano é um leilão de parede, né? O Pivô não vende obra, não é uma galeria, acho que isso é importante falar. Mas uma vez por ano a gente recebe doações de artistas que doam seus trabalhos para que a venda seja revertida para a manutenção do projeto. A gente tem um programa de edições de artistas que também são comercializadas com a Galeria Carbono, que também é a renda revertida para o espaço. A gente às vezes aluga o espaço para eventos, subloca. Então é toda uma ginástica mensal para manter o espaço funcionando, que é sempre um grande desafio. Tudo que a gente faz aqui no espaço, a gente tenta que seja ao máximo replicado virtualmente, né? Então o site do Pivô é bastante completo, a gente tem um blog, um canal de vídeo, né, em que todos os residentes, todos os artistas em residência contribuem com conteúdo original. Então eu convido vocês a visitar não só o espaço físico, mas também o nosso site. O site é www.pivô.org.br e tudo que a gente faz, o pensamento do espaço está ali disponível.